Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje eu trouxe um assunto que vocês perguntam muito sobre quando eu faço, que é como aplicar batom nos olhos. Vocês têm várias perguntas se gruda, se transfere, se sai rápido, se com água sai. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu aplico batom nos olhos, quais são as melhores formas de aplicar batom nos olhos, quais são os melhores batons para aplicar nos olhos. Então, vou dar várias diquinhas pra vocês. Primeira coisa que você precisa fazer é escolher o batom que você vai usar nos seus olhos. E eu indico muito os batons da Mojave. Por quê? Porque eles demoram um pouquinho pra secar e isso faz com que não manche na hora que você estiver aplicando. Se for daquele que você aplica e já seca, miga, manchou, já era, nada tira aquilo ali. Então é importante que o batom demore até que um certo tempo pra poder secar, pra você ter aquela facilidade de ir esfumando. O batom que você precisa usar, ele tem que ser líquido e que seque, né? Os batons em bala não funcionam por quê? Porque ele é batom cremoso, ele não vai secar na sua pálpebra. Então, se você tiver muitas ruguinhas, ele vai fazer o quê? Acumular. O batom líquido, depois que de seco, ele não acumula de jeito nenhum. Segunda dica é nunca aplicar direto no olho. Eu vejo muita gente aplicando. Eu não sei como vocês que aplicam conseguem, porque tem muito mais chances de manchar. Se você aplica aí até a hora de você pegar o pincel, se o seu batom secar muito rápido, já era, não sai mais do lugar. Então, o que eu faço? Eu sempre aplico na minha mão, que assim eu tenho um controle da quantidade que eu vou aplicar, entendeu? Eu não aplico muito e acaba ficando em excesso e eu não consegui esfumar. Então eu sempre aplico aqui na minha mão, você pode aplicar numa plaquinha também e ir fazendo aquela construção aos pouquinhos. Terceira dica é sempre usar um pincel fofinho, porque como eu já disse, você vai aplicar esfumando ele. Não dá pra depositar e depois vir esfumar, dependendo de como que seu batom seca. Então sempre com pincel fofinho. Vou dar batidinhas aqui na minha mão. Tá vendo? Isso vai fazer até com que ele dê meio que uma secadinha, não fique tão molhado. E venho esfumando já aqui no meu côncavo. Ó, não paro de esfumar nem um minuto. E aí, ó, eu tiro um pouco do excesso pra esfumar as bordinhas. Ó, ele secou, não posso mexer, não acontece mais nada. E não transfere. E aí eu vou pegar mais um pouquinho de batom. O que eu tô usando é o La Creme da Mojave, que ele é esse laranjinho, um pouquinho mais tom de pele, sabe? Eu sempre faço assim pra tirar um pouco o excesso, não vir muito produto. E ó, aplico fazendo movimentos de bolinha. Ou também não transfere e não acontece mais nada. Vou deixar ele um pouco mais laranjinho, vou pegar o meu batom favorito, que eu uso muito nos olhos, que é o Damasco. Aplico uma quantidadezinha na minha mão, vou usar o mesmo pincel, tirar o excesso, dou batidinhas e tiro o excesso do lado. E aí, ó, vou aplicar em tudo aqui. Ó, esse aqui eu já acabei pegando muito, então eu vou tirar bem o excesso pra esfumar de leve as bordinhas. Tem que ser tudo bem de leve, porque se eu subo muito, não tem como esfumar e deixar mais suave, porque ele seca. Então, ó, eu sempre tiro excesso e venho aplicando aos poucos. E aí agora eu vou usar esse outro batom da Mojave, que na verdade ele é um gloss, porém é um gloss que seca, super diferente, né? E com ele, ó, a mesma coisa. Eu aplico uma quantidade aqui na minha mão, com o mesmo pincel fofinho, dou batidinhas, tiro o excesso para não vir muito produto. E vou aplicar, ó, bem aqui. Olha que lindo! Ele é um gloss com glitter. E ele seca, viu? Não dá pra fazer com gloss normal. Vai dar aquele efeito molhado se você fizer com gloss normal, mas você tem que saber que vai acumular. Fica lindo, inclusive, com gloss mesmo. Mas esse daqui seca, então você não corre o risco de ficar com a pálpebra acumulada.
Quarta dica para você fazer essa maquiagem com batom e você quer que ele fique mais intenso, é você esperar ele secar e aplicar uma segunda camada. Você tem que esperar ele secar para poder fixar a cor na pele e você aplicar uma segunda. Não vai criar buraco, muitas das vezes isso acontece com sombra, mas com o batom não acontece, não vai deixar buraco, não vai ficar manchado. Você tem que ser rápido. A segunda camada que eu vou fazer é de brilho para deixar muito mais intenso. Então, ó, apliquei mais uma segunda camada aqui e vou com o pincel dando batidinhas. Olha esse brilho. Eu fiz uma maquiagem super parecida com essa lá no meu Stories ontem e vocês amaram, eu usei o gloss também. E aí surgiu várias dúvidas, aí decidi trazer esse vídeo pra vocês. E pronto, agora eu vou fazer um delineado meio esfumadinho com esse tom de batom aqui, que esse é o Goldberry, ele é um tomzinho de marrom mais escuro. Ó, ele puxa até pro vinho, eu acho que vai ficar bem diferente com a nossa maquiagem. Aí, ó, vou pegar já um pincel um pouco mais denso, porque a gente não quer que ele fique tão esfumado. A gente quer primeiro aplicar. Ó, fez um delineadinho bem básico, bem... nada muito puxado. Só pra fazer mesmo uma base aqui para os nossos cílios. E lembra, você quer que o delineado fique mais intenso? Esperei secar, vou pegar mais um pouquinho, tirar o excesso e fazer uma segunda camada de batom. Assim ele fica bem mais intenso mesmo. Pronto, a parte de cima dos olhos eu vou deixar assim. Agora eu vou aplicar máscara de cílios pra aplicar meus cílios postiços. Pronto, colei meus cílios postiços. Agora a gente vai aqui, ó, pra parte de baixo. Gente, que olho lindo, ó. Ai, esses glosses eu amo. Eu uso mais nos olhos do que na boca mesmo. Na parte de baixo eu acho que eu vou fazer algo um pouco mais dramático. Então eu vou aplicar o batom Goldberry também, que foi o que a gente usou pra fazer o delineado, tanto na minha linha d'água como pra esfumar aqui Ren. Muitos maquiadores usam batom pra fazer aquela linha d'água mais colorida. Eu adoro. O importante também é que seja um batom que seja mais sequinho, sabe? Se você quiser aplicar no pincel e deixar ele secar um pouco, é até melhor, porque pode irritar. Esse da Marrave eu acho ele no ponto certo. Então, ó, eu aplico, ó, tanto na minha linha d'água, e aí eu pego o mesmo pincel e dou aquela esfumadinha rente. Lembrando que é batom, precisamos esfumar rápido, que depois de seco não sai do lugar. Ó, esfumei aqui bem de leve. Agora eu vou vir com o La Creme, que foi o primeiro que a gente usou, só pra dar um acabamento, deixar mais esfumadinho. Eu tiro um pouco do excesso, sempre tirando o excesso. E vou aplicar aqui, ó, bem abaixo. Eu gravei até um vídeo pra vocês que eu usei um batom que não deu pra usar na linha d'água. E aí ele quase que eu fico cega. Então você tem que tomar muito cuidado. Aí eu já venho direto com o pincelzinho de esfumar, o La Creme pra esfumar. Gente. Pronto, nossa make dos olhos usando batom. Prontíssima. O que vocês acharam? E você vai me perguntar, Jéssica, por que usar batom nos olhos se a gente tem sombra? O batom, muitas das vezes, ele pigmenta muito mais, ó. Muito mais. Ele entrega a cor real que tá na embalagem. A duração, gente, é outra coisa, assim, coisa de outro mundo. E eu sei que vocês vão perguntar se acumula. Não, não acumula, porque como eu falei, depois que o batom seca, ele não sai mais do lugar. Ele não vai ficando cremosinho até ficar líquido e, tipo, derreter, sabe? Isso não vai acontecer. Eu gosto de usar batom nos olhos quando eu sei que eu vou ficar muito tempo fora de casa, que eu vou passar calor, que eu vou suar, que eu sei que a maquiagem que eu fiz nos olhos não vai sair do lugar. Eu não acho que batom que demora muito pra secar é um ponto negativo. Eu acho que é um ponto super positivo, porque você consegue arrumar seus errinhos. Se ele seca de uma vez, já era.
Espero que agora vocês tenham aprendido a usar batom nos olhos. Vocês viram que não é difícil. É ótimo pra quem vai fazer fotos durante o dia, no calor, no sol, porque vai grudar, vai ficar lindo. Muitas das vezes, como eu já disse, a gente tem cores de batom que não tem na sombra. Então você pode usar e arrasar. Deixa seu like se você gostou do vídeo, da dica. Comenta aqui embaixo se você já usou batom nos olhos e qual foi sua experiência com eles. Eu adoro e uso direto. Se inscreve para você não perder mais nada aqui no canal. Me acompanhando também lá nas redes sociais, que eu sempre postando tutoriaizinhos para vocês nos stories, beleza? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!